Aliás, eu até acho que é aqui que a história realmente começa a tornar-se mais pesada, mais obscura e começamos a ver então os segredos do Owl a revelarem-se. Porque nós, agora nesta parte da história, percebemos que o Owl está a contribuir de alguma maneira para a guerra, ou está a intervir na guerra. E ele então chega à casa várias vezes com, ou seja, ainda presente na sua, ou ainda transformado na sua forma de pássaro, e chega à casa muitas vezes ensanguentado da guerra que ele está supostamente a tentar evitar, ou neste caso, ele está a fazer parte dela porque quer que ela acabe. Isto acontece e somos então levados para mais ou menos a parte final do filme, em que nos é revelado que o Calcifer, aquele foguinho que controlava o castelo e controlava tudo, na verdade está a arder porque fez uma troca com o Howl e em troca do coração dele, do coração do Howl, ele deu-lhe, então, ou contribuiu para enaltecer e engrandecer os seus poderes mágicos e fazer então toda a questão do castelo e afins. E é então aqui, acho eu, o fim, no final, que a Sophie consegue perceber realmente o que é que o Owl é, ou seja, ela consegue por um lado perceber que o Calcifer é parte do Owl, por assim dizer, ou é o coração do Owl a arder, e é isso que lhe dá a vida, e por outro lado também se apercebe que o Owl então está a lutar na guerra e que ele por si só é um pássaro, ou transforma-se em metade pássaro e está então a tentar contribuir para terminar a guerra, e é como ela diz, ele pode ser um monstro, mas ela continua a gostar dele. E isso aqui acho que ainda vai mais uma vez contribuir para aquela questão de que nós estávamos a falar. Não é a aparência que importa, é o que está lá dentro, é o espírito. O Owl podia parecer um monstro quando estava na guerra, mas lá no fundo ele tinha um bom coração. Aliás, o seu coração era o Calcifer. E acho que é esta pequena coisa, este pequeno assim engenho da própria história, ou seja, o facto do Calcifer ser o coração do Howl, que contribui muito para esta história, para esta narrativa deste filme. Cada vez mais para o fim, uma pessoa então começa a se aperceber que o owl, pronto, é este pássaro de penas pretas, tipo um corvo. E o que eu gosto é que também existe aqui uma junção de muitas ideias, porque tal como tu no início falaste, que isto parece um bocado a Cinderela, certo? Para o fim do filme, este nabo que nós falámos, o espantalho, quando é beijado pela Sophie, isto já é muito, muito para o fim, ele então transforma-se num príncipe de um reino. E isto aqui é o que eu digo, é estas ideias diferentes, porque o owl ser um corvo ou um pássaro gigante pode ser também associado à Bela e o Monstro, como podemos pensar, e o nabo ser na verdade um príncipe é tipo a princesa e o sapo. Ou seja, é uma junção de contos, por isso às tantas como tu estavas a dizer, o criador deste filme também estava a tentar criar este tal conto de fadas, porque já que está num mundo de magia e de fantasia, às tantas seria o objetivo dele. Definitivamente, Hayao Miyazaki queria fazer isto, ou queria tornar esta história um clássico, um conto de fadas, por assim dizer. Um conto como os grandes contos que nós conhecemos, da Cinderela, da Princesa e o Sapo, e da Bela Adormecida, e da Bela e o Monstro. Ou seja, ele queria aqui então estabelecer estes valores de que a aparência não é tudo. E eu acho que realmente ele consegue, e ele aqui no fim tira muitas notas de outros filmes que, como tu estás a dizer, são então depois passadas para este filme, e lá está, o nabo, o espantalho, e de repente torna-se um príncipe, e é ele que diz depois: eu vou acabar a guerra. Ou seja, é curioso porque eu não, se calhar eu pelo menos não estava logo à espera que ele dissesse: ok, eu sou um príncipe e vou terminar a guerra. Ou seja, é mesmo como se fosse num conto de fadas em que tudo acaba bem, porque efetivamente este filme tem um final feliz. Apesar das coisas que acontecem, este filme tem assim um final feliz. E eu acho que em parte é porque este filme tenta ser então um clássico, um conto, uma história que, como os grandes contos, no fim, como os grandes contos que nós conhecemos, no fim tem então um final feliz em que o mal da fita é castigado
eles conseguem ter então a sua justiça, e no fim, aqui esta pessoa consegue então, neste caso a Sophie e o Owl, conseguem ficar então juntos, salvam ainda por cima o filho do rei, e é então graças a isto que eles depois conseguem, neste caso, terminar a história e terminar a guerra, que era, como tu disseste muito bem no início, é um dos pontos fulcrais deste filme, ou é pelo menos um cenário, é o contexto histórico deste filme, ou o contexto do cenário, do ambiente em que eles vivem, é então esta parte da guerra, e que é então terminada, que é um conflito que então dá-se por resolvido, salvando aqui o espantalho desta maneira. E como estava também a dizer, o filme aqui em português chama-se O Castelo Andante. E eu acho que é sempre bom refletirmos um pouco sobre os títulos dos filmes, porque eles dizem-nos um pouco, por vezes dizem-nos bastante sobre o filme, e por vezes também nos tiram a própria conclusão do filme no próprio título. E uma das coisas que eu acho que um bom filme faz é quando uma pessoa chega ao fim e diz: ok, eu agora percebo o título, eu agora entendo porque é que este filme se chama assim. E a meu ver, Howl's Moving Castle, ou Castelo Andante, é um título que a uma primeira instância parece não ter muito a dizer, mas eu acho que na verdade tem aqui muitos significados escondidos. Um deles é, claro, porque é que o filme se chama O Castelo Andante, porque é que não se chama, não é? Porque é que não dá mais atenção à Sophie ou à bruxa, ou a esta questão das aparências. Eu acho que na verdade aqui eles falam do Castelo Andante, ou o filme chama-se O Castelo Andante por duas razões. A primeira é que o Castelo Andante é diretamente relacionado com a liberdade do Owl. O Owl aqui é um espírito livre, e uma coisa que ele valoriza muito é essa liberdade. E então o castelo, o facto dele ser andante, porque podia ser um castelo parado, porque não simplesmente um castelo, não. Eles optaram por fazer com que isto fosse um castelo andante. Um castelo andante como, lá está, a liberdade que o Owl pretende ter. Como, lá está, o facto de ele ser também um pássaro, de poder voar. Voar normalmente está comumente associado a esta liberdade. E eu acho que então este título passa um bocado por aí, passa pela liberdade que ele tem, que está associada então ao movimento. E por isso é que o título deste filme se chama então O Castelo Andante, e acho que nesse aspecto está muito bem feito. E claro, aqui depois o Castelo Andante também remete para o próprio Calcifer, porque é o Calcifer que está a fazer o castelo andar. E de certa maneira, quais são as personagens principais deste filme? Tens a Sophie e o Owl. E o Owl e o Calcifer são quase a mesma coisa. E portanto, onde é que eles se encontram? Encontram-se no castelo andante, num castelo que anda por aí pelas vidas, que é livre. E então essa liberdade fez com que os dois se encontrassem. E a meu ver, daí o filme então chamar-se O Castelo Andante. Pois, o nome pode ter muito significado, como se pode dar conta, e eu acho que se pode adicionar é que, sendo o Howl's Moving Castle, ou o Castelo Andante, é que, de certa maneira, o que é o castelo? Como tu disseste, é o Calcifer que o move, certo? E o Calcifer é o quê? É o coração do Howl. Ou seja, a este castelo andar, a este coração andar, também se pode pensar um bocado que são as emoções e da maneira que o Howl pensa. Porque este castelo ao estar a andar é a aventura do coração do Howl e quão ele evolui durante este filme todo. Porque ele no início mostra-se que parece que tem muita autoconfiança, mas cada vez que se progride mais parece que ele precisa de alguém, ele precisa da Sophie, porque ele diz muito perto do fim que eu agora tenho alguém que quero proteger. Eu acho que isso também é um bom significado que pode ter este filme. Tu agora realmente eu sinto que acho que tocaste no ponto central e essencial do filme, e até o fizeste de uma maneira bastante elegante, e acho que realmente essa é uma das conclusões que se pode tirar relativa ao título. Mais uma vez, O Castelo Andante foi então um filme lançado em 2004 por Hayao Miyazaki, produzido então por o famoso Estúdio Ghibli, e é um filme, como eu disse, é acessível a todas as pessoas, é para todas as idades, é um excelente filme para ser visto em família, e é, como eu digo, é um conto, é como se fosse um daqueles contos tradicionais, só que, pronto, tem esta perspectiva diferente, e é então animado, e traz-nos então estes diferentes pontos de vista
sobre a idade e a juventude e a velhice, e acho que realmente é um bom filme que pode ser aproveitado por toda a gente e é um filme que definitivamente nós recomendamos. Damos então assim por terminado o nosso podcast. Não se esqueçam de deixar um like e de subscrever, e vemo-nos então na próxima semana, na próxima refeição, no Gratinado no Forno.